Como ser uma mãe mais calma? Muito prazer, eu sou a Silmara de Carvalho e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre esse tema que é muito pesquisado na internet. As mulheres em geral querem uma forma, de serem mulheres menos estressadas, de serem mães mais tranquilas, mais calmas aí no trato com seus filhos, e eu resolvi fazer um apanhado de coisas que eu acho que são interessantes e que podem te ajudar no seu dia a dia e vão contribuir para você atingir esse objetivo de ser uma mulher mais calma, ser uma mãe mais calma. Mas já vou dizendo que não existe receita de bolo, não existe uma fórmula mágica, que simplesmente vai fazer acontecer e você vai dormir hoje e vai acordar amanhã mais calma. Afinal, é um exercício contínuo, vai ser uma busca constante para você conseguir ser mais calma aí no seu dia a dia com as suas crianças. Ok? Então, partindo desse princípio que não existe receita de bolo, não é uma fórmula mágica e que é algo que você vai ter que se comprometer, a primeira dica que eu quero trazer para você é a seguinte: tenha um propósito. É a primeira que eu elenquei aqui e eu quero que você realmente coloque isso na sua cabeça, que você realmente entenda a importância de você enxergar isso como um propósito de vida, como algo que você realmente deseja, como algo que você realmente almeja, para que você busque com todas as suas forças, com todas as suas atitudes, tudo aquilo que você for fazer, você se lembre que existe um propósito maior, que existe um motivo maior, que é o que vai definir os seus passos, que vai fazer com que você realmente pense antes de tomar qualquer decisão. É claro que vai cair muito em cima do que a gente já falou na live passada, que é a sua intencionalidade, o fato de você ser intencional. Então, quando você tiver um propósito, que é o nosso primeiro ponto aqui, você vai realmente pensar em todas as suas atitudes, pensar numa forma mais macro, que vão direcionar as suas ações, vão direcionar as suas atitudes, na hora de você responder, na hora de você falar, qualquer coisa que você for fazer, que você realmente enxergue que existe um propósito maior e que você não se esqueça desse propósito ao qual você está se comprometendo. Então, primeiro ponto é você ter um propósito, enxergar isso como um propósito de vida, ser uma mãe mais calma, ser uma mulher mais tranquila, ser uma mulher menos estressada. Isso é um propósito. E o segundo ponto está muito linkado com esse, que é você ter algo que te faça lembrar desse propósito. Porque às vezes no começo é muito fácil, você pode hoje dormir, ou você pode, não sei que horário que você está vendo esse vídeo, você pode se comprometer agora, no dia de hoje, a ser uma pessoa mais calma, uma mãe mais calma, tá tudo fresco na sua cabeça, mas aí depois você simplesmente se esquece. Então esse segundo ponto que vem para falar para você, tenha um memorial, tenha algo, uma figura, um quadro, um desenho, um post-it, algo que você vai sempre ver e você vai se lembrar. Opa, eu tenho um propósito e eu preciso ser uma mulher mais calma, uma mulher mais branda na minha forma de falar, enfim. Tenha esse local, algo que realmente vai trazer a sua memória. Quando você bater o seu olho, você vai lembrar daquilo que você se comprometeu e qual é o seu propósito, o propósito maior, que a gente está conversando aqui, que hoje é ser uma mãe mais calma, ser uma mãe menos estressada. Então, antes de continuar falando, quero te dizer o seguinte: isso aqui não está por ordem de importância. Eu fui relacionando algumas coisas que são coisas que a gente pode fazer no dia a dia, são mudanças de atitude. E lembrando que nós, mulheres, nós somos um todo, nós somos um conjunto de funções, conjunto de coisas, um acumulado de coisas que vem sobre nós todos os dias e que nós precisamos saber administrar tudo isso, porque se nós não soubermos administrar tudo isso, vai interferir na nossa falta de calma, vai interferir no nosso estresse, no nosso mau humor, na forma como a gente lida com todas as circunstâncias. Então partamos, a gente vai partir desse princípio de que nós somos mulheres que temos várias atribuições, que temos várias funções e que a gente precisa pensar de uma forma mais macro, Então falamos aqui dos dois primeiros pontos, que é você ter um propósito, você vai enxergar aquilo, eu vou fazer as coisas que eu for fazer, vai ser com um propósito. Eu vou ter um memorial, alguma coisa que eu vou bater o olho e eu vou lembrar, que eu estou me comprometendo a isso, estou me comprometendo com isso, E aí a gente parte para outras coisas práticas igualmente, que vão contribuir para o seu dia a dia ser mais leve. Algo que eu sempre relaciono, que eu sempre gosto de falar, e esse vai ser o nosso terceiro ponto, é: nós mães precisamos sair da cama, pular da cama antes dos nossos filhos.
Sim, quando os nossos filhos acordarem, é muito importante que nós já estejamos de pé. Por quê? Porque geralmente, se a gente deixa para ser acordado por eles, né, quando isso assim, via de regra, né? Ocasionalmente pode acontecer sim, né? Que a gente continuar na cama um pouco tempo depois, e eles vão chegar lá no quarto, mas isso não pode ser uma norma, né? Nós precisamos aprender que quando as crianças acordarem, se nós realmente queremos ter uma qualidade de vida melhor, né? Uma qualidade emocional, psicológica, nós precisamos estar de pé antes deles, porque a nossa vida começa a acontecer antes, porque senão você pega no susto, né? Você tá lá dormindo e a criança chega e aí você começa a ficar com peso na consciência, eu não fiz nada antes, eu não me preparei nada, minha manhã não rendeu, você já tem que fazer a logística da casa, arrumar tudo. E se você acordar um pouco antes deles, com certeza vai facilitar a sua vida, tá? Então fica uma dica aí pra você. Procure levantar antes das crianças, se você não tem esse hábito. Se você já tem esse hábito de levantar antes das crianças, maravilha. Simplesmente otimize o seu tempo, né? Antes deles acordarem, para que haja, né, uma harmonia maior dentro da sua casa, você não seja pega assim no susto e ter que fazer tudo acelerado. E quando a gente tem que fazer tudo acelerado e fazer dar conta, né, das coisas acontecerem naquele tempo ali, a gente tende a se atropelar e a gente tende a ficar de mau humor, né? Outra dica que eu quero trazer para vocês, essa é a dica de número 4, tenha um tempo para você fazer um devocional todos os dias. De preferência, né, se você conseguir se organizar para fazer a sua devocional antes de começar as suas atividades diárias. O que é esse tempo devocional se você não tem o hábito, se você não tem o costume? O tempo devocional é quando você para tudo, quando você para as outras atividades e você se concentra, né, em fazer uma leitura bíblica, você concentra meditar naquilo ali que você está lendo, refletir no que Deus quer trazer ao seu coração e você gasta um tempo também em oração. Então esse momento, ele é muito importante para que o seu dia, né, seja um dia mais calmo, para que você entregue os seus dias, né? Você entregue os seus afazeres todos na mão de Deus, pedindo direcionamento, pedindo sabedoria, pedindo até condições para que você realmente mantenha o seu propósito de ser uma mãe mais calma, né? Então esse tempo de devocional é muito importante, né? Busque sempre fazer leituras, temos aplicativos disponíveis aí para a gente usar no celular, né? Temos muitos livros que podem te auxiliar e especialmente, obviamente, a Bíblia tem que estar presente e ela tem que te direcionar, né? Ela que é a nossa regra de fé, nossa regra de prática, que você tenha esse tempo todos os dias para fazer um devocional, para poder aprender sobre Deus e apresentar para Ele o seu dia, pedindo que Ele conduza todos os seus afazeres ao longo, né, da manhã, da tarde, da noite daquele dia em questão. Então tenha um tempo devocional, isso com certeza pode parecer que não, mas isso vai te ajudar, né, a você ser uma mãe mais calma e a atingir esse objetivo, né, o que você tem almejado, que é ser uma pessoa mais calma. Quinto ponto que eu quero colocar aqui para você é faça algo que você gosta. Tem muitas mães que passam o dia correndo atrás das coisas dos filhos, né, que fazem as coisas acontecerem, fazem a dinâmica da casa acontecerem, mas elas vão se anulando, sempre se anulando e nunca pensando no que elas poderiam fazer por si mesmas. E nós precisamos, como mulheres, pensar nisso, porque o nosso bem-estar vai afetar diretamente os outros membros da nossa família. Então tem esse tempo para você fazer algo que você gosta, que seja 30 minutos no seu dia, né? Faça alguma coisa que seja um hobby. O que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Tira 30 minutinhos para você poder fazer a sua leitura. Faça alguma coisa, eu gosto de sair para respirar um pouquinho, eu gosto de ter um tempo de solitude, isso me faz bem. E quando eu não tenho esse tempo de solitude, eu fico sobrecarregada pelas crianças, é o tempo todo rodeado pelas crianças, as coisas da casa, a gente sabe que o trabalho de casa nunca acaba, né? Então é muito importante que você tenha um tempo para si mesma, para fazer algo que você gosta, que vai ser um tempo de você recuperar, né, as energias, colocar os pensamentos em ordem. Então pense com carinho nessa possibilidade de você ter um tempo para si e fazer algo que você realmente gosta, né? E a gente não podia deixar de falar, obviamente, esse vai ser o 6º ponto, em você praticar uma atividade física. Sim, vai fazer muito bem para o seu corpo. Obviamente, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. É importante que você esteja bem para você poder cuidar do seu cônjuge, cuidar dos seus filhos, fazer as coisas acontecerem, né? Então, tenha um tempo para você praticar sua atividade física. Não consigo fazer todo dia. Tenha dias na semana, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, enfim.
acha um tempinho, faz um alongamento, né? Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, isso vai melhorar o seu sono, vai melhorar, né, a sua longevidade e você vai ter mais ânimo aí para fazer as coisas que você precisa. Então esse sexto ponto a gente precisa considerar. Nós como mães muitas vezes negligenciamos isso, deixamos isso para segundo plano, como se não fosse algo muito importante. E sim, é importante você cuidar da sua saúde, tenha um tempo para se exercitar. Algo também fugindo um pouco disso, da parte de atividade física, é você ter uma pessoa, uma amiga para caminhar contigo. Não estou falando aqui de caminhada, né, em termos de exercício. Nosso sétimo ponto, que fala da amizade, é ter alguém para andar contigo, no sentido de ombrear, de ser aquela pessoa que vai te ouvir, aquela pessoa que vai te dar conselho, aquela pessoa que vai puxar sua orelha quando precisar. Então é muito importante que nós estejamos cercadas por amigas queridas, que são aquelas pessoas que realmente vão nos levantar quando nós estivermos caídas, né? Quando a gente tropeçar, elas podem realmente estender a mão e nos ajudar. Então caminhe com alguém, não fique sozinho. Às vezes nós vemos muitas mulheres, né, que elas simplesmente elas ficam naquela situação de estar ali com o cônjuge, com a sua família, mas não tem ninguém mais para poder caminhar, quando ela tem algum tipo de problema conjugal, quando ela precisa de uma ajuda e ela fica muito sozinha. Então tenha essa pessoa, escolha bem as suas amizades, mas não ande sozinho, caminhe com alguém, porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, com quem você vai compartilhar, né, com quem vai te orientar, com quem você vai chorar, e que isso realmente faça parte do seu dia a dia, da sua realidade. Tenha alguém para caminhar com você nesse sentido, tenha alguém que seja uma amiga verdadeira, uma pessoa que realmente vai te ajudar, né, e vai ser aquela amiga sempre presente. Oitavo ponto que eu quero colocar para você aqui: cuide da sua aparência. Sabe, muitas mulheres, muitas, elas vão deixando cada vez mais de lado, né, a questão delas se cuidarem do seu corpo, cuidarem da sua pele, cuidarem do cabelo, porque elas ficam, vou ficar em casa o dia inteiro, né, ninguém vai olhar para mim, meu marido nem me nota. Em primeiro lugar, é importante que você pense, primeiro, nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do que Ele nos deu. E segundo, faz toda a diferença que você consiga se olhar no espelho, que você consiga gostar do que você está vendo. Isso vai levantar o seu astral, vai levantar o seu ânimo, né? Então, não custa nada você, a hora que você acordar, dar aquela cuidadinha no cabelo, amarra o cabelo, né? Às vezes eu tô falando aqui coisas muito básicas, não tô falando nem de fazer nem de fazer maquiagem, nem da basiquinha eu tô chegando. Se você puder, né, se você gosta, é importante que você faça, se você se sentir bem, não deixe esses hábitos, né, você perder esses hábitos que às vezes você tinha. Muitas mulheres vão perdendo isso ao longo do casamento, porque tem filhos e a rotina é exaustiva. Mas o seu marido, se ele casou com aquela mulher que gostava de se maquiar, que estava bem cuidada, né, ele vai sentir essa diferença. Né? E você precisa, nós como mulheres precisamos, eu não estou pensando, falei do esposo, mas nós precisamos pensar em nós mesmos. Faz toda a diferença se você olha no espelho e você gosta do que você está vendo, né? Às vezes cuida da sobrancelha, programa na sobrancelha, para fazer o buço, para cortar o cabelo, algo que vai dar um up no seu visual e que você vai se sentir mais feliz, né? Quando você olhar para aquele espelho e ver a cara de derrota, você fala assim, misericórdia, vamos dar um trato nisso aqui, né? Porque a gente precisa, isso vai fazer toda a diferença. E eu tô falando aqui, não vamos perder o foco do nosso tema de hoje, que é como ser uma mãe mais calma. A gente precisa entender que esses pequenos detalhes vão interferir lá na frente, na hora de você dar uma resposta pro seu filho, na hora que ele te perguntar uma coisa. Por quê? Porque tá acumulando um monte de coisas aí na sua cabeça, no seu subconsciente, coisas que você não está percebendo, mas que vão interferir sim na forma como você está lidando com as coisas, na forma como você está se comportando, né, frente às circunstâncias, frente às situações. Então, de tudo isso que a gente já falou, você não tem um tempo para fazer o que você gosta, você não faz uma atividade física, você não se cuida, você não tem um tempo para fazer um devocional para orar, isso tudo vai acumulando e você vai virando uma panela de pressão que quando alguém falar alguma coisa com você, você já começa a explodir. Então, nós precisamos sim pensar nesses pequenos detalhes, né? Cuidando da aparência, que foi o que a gente acabou de falar, cuidando dos outros detalhes pelos quais a gente já percorreu até aqui. Outro ponto que eu quero falar com vocês, que é
ponto 9 aqui da nossa conversa, programe o seu dia. É muito importante que você tenha pelo menos uma programação mínima para o dia que vai acontecer. E de preferência que você programe na noite anterior, né, no dia anterior, o que você vai fazer ao longo, né, do dia que vai começar. Por quê? Porque você vai ter aquela sensação de utilidade, né? Porque às vezes você fica dentro de casa o dia todo, envolvida com as coisas, com as demandas da casa, o dia vai acabar e você vai ter a sensação de que você não fez nada. Você se comprometeu, né? Por mais que você fale que não fez nada, você vai olhar e falar assim, eu fiz almoço, eu lavei roupa, eu limpei casa, eu levei criança para a escola, e se a gente for relacionar assim, você fez um tanto de coisas. Mas aí você não tinha se programado antes para você ter condições de repente de olhar e falar assim, poxa, eu fiz muita coisa, né? Vou dormir hoje pensando o que eu vou fazer no dia de amanhã, o que eu preciso fazer na minha casa. Eu preciso arrumar a geladeira, eu preciso passar roupa, eu preciso agendar uma consulta médica, o que eu preciso fazer? Então tenha isso no papel, faça o seu agendamento, porque assim você vai conseguir administrar melhor as suas atividades do dia e quando chegar lá no fim do dia você vai ter condições de olhar e falar que realmente o seu dia ele rendeu, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber, por quê? Porque a gente não está acompanhando, mas quando você parar e olhar você vai falar assim, realmente eu progredi. E dentro disso também, um outro ponto que eu quero trazer para vocês é que você tenha pequenas metas, né? Estabeleça pequenas metas para o seu dia, o que você pretende fazer? Vai cair dentro do agendamento também. O que você pretende fazer nesse dia? O que você precisa, né, para que no final um objetivo maior seja alcançado? Muitas vezes nós nos travamos, nós paramos porque a gente pensa que um objetivo é grande demais para ser alcançado, que é difícil demais, que está muito aquém das nossas forças. Então, quando você pensar num objetivo assim que está muito distante, que está muito difícil, quebra isso em partes pequenas, faça metas menores, estabeleça metas menores que vão ser mais fáceis de ser alcançadas, isso vai te dar uma motivação extra. Então, se você tem essas pequenas metas e você se compromete, sei lá, minha meta é para semana, ou você fica assim, eu tenho que emagrecer, sei lá, 10 quilos, eu tenho que emagrecer 10 quilos, e aí você fica focado nos 10 quilos, nos 10 quilos, nos 10 quilos. Não, foque em metas menores. Então essa semana eu vou me comprometer a perder meio quilo. Então, vou me esforçar e eu vou perder meio quilo. E aí você vai transformando essas pequenas metas menores e vai ganhando, né? Vai ganhando confiança, vai ganhando disciplina. E daí um tempo, foi o exemplo que nós demos, você pode ter perdido os 10 quilos. Mas assim, estabeleça suas metas menores e metas que podem ser alcançadas. Esse é um ponto muito importante, né? Que a gente deixa de lado muitas vezes, porque a gente vai só deixando, porque sempre tem as prioridades. E quando a gente fala em prioridades, esse é o ponto número 11, né? O ponto número 11 que eu quero falar com vocês, por causa da bagunça da nossa casa, que tira qualquer mulher do sério, ou a maior parte das mulheres, né? Quando a gente começa, não sei se na casa de vocês acontece isso, mas na minha acontece muito. Sabe quando a gente chega e você começa a colocar as coisas, eu cheguei e pus em cima da mesa. Aí você põe uma bolsa em cima da mesa, daqui a pouco tem um livro em cima da mesa, daqui a pouco tem outro brinquedo, e as coisas vão acontecendo, e aí começa a ter aquele ponto da casa onde tá cheio de bagunça. Acontece também? Possivelmente acontece também porque a gente vai criando esses pontos de acumulação dentro da nossa casa. E essa dica que eu quero trazer para vocês é que se você conseguir todos os dias separar 15 minutos do seu dia, cronometrado, você vai lá e cronometra 15 minutos do seu dia para desocupar esse lugar da sua casa que está virando acumulação. Então hoje eu vou trabalhar nessa mesa aqui 15 minutos, eu vou tirar e vou guardar as coisas que estão fora do lugar e eu vou fazer isso acontecer. Se você tiver a disciplina de todos os dias 15 minutos para você ir, a gente fala, ir destralhando, né, alguma coisa na sua casa, você vai ter esse senso, mais uma coisa, você vai ter o senso de estar cumprindo o seu dever, o senso de que alguma coisa você está fazendo extra e que as coisas estão caminhando.
Isso acontece muito, por exemplo, com o nosso guarda-roupa, com a gaveta, aquela que, nossa, nunca arruma porque nunca sobra tempo. Porque a tendência é você ter um dia, esperar que você tenha o dia inteiro para focar nisso. E quando a gente espera ter o dia inteiro para poder limpar o guarda-roupa, poder arrumar o guarda-roupa, arrumar a gaveta, esse dia não chega. Mas se você fizer blocos pequenos, por exemplo, o dia de hoje, 15 minutos, eu vou usar para arrumar a gaveta. Então são 15 minutos que você tem para destralhar aquilo ali, dar uma organizada, jogar fora o que você não vai precisar, que não serve mais, ou separar aquilo que você vai doar. E você vai ver a diferença que isso vai fazer. Então, procurar adquirir esse hábito, 15 minutinhos por dia, para destralhar alguma coisa, para arrumar uma gaveta, seja no seu guarda-roupa, seja a gaveta da cozinha, seja arrumar um armário, seja arrumar uma mesa que vai ficando cheia de coisas acumuladas. Faz essa experiência e depois me conta. Quais foram os resultados? Particularmente, eu gosto muito dessa prática, porque a gente não espera, né? Ter o dia livre para poder resolver o problema, né? De um armário mal arrumado, de um armário desorganizado, de uma gaveta que precisa, né, daquele trato. Bom, e o ponto 16 que eu quero falar com vocês é: não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Se vocês forem como eu sou uma pessoa que não gosto de sentir que eu não tô produzindo. Eu gosto de estar sempre com a sensação de que eu tô produzindo alguma coisa, ou seja, por exemplo, eu não gosto, de lavar as vasilhas, tô lavando as vasilhas e sentir que é só lavar vasilha. Então, o que eu gosto? Eu gosto de colocar um fone de ouvido e ficar prestando atenção e aprendendo alguma coisa. Só que nisso, eu tenho que me policiar, porque isso tem o tempo certo, tem a hora certa. Porque causa estresse e eu perco a paciência se eu estou, por exemplo, lavando as vasilhas, querendo ouvir alguma coisa e as crianças me chamam. Isso é um super aperitivo para eu perder a minha paciência e eu ficar estressada. Por quê? Porque eu estou focada naquilo que eu estou ouvindo enquanto eu estou lavando vasilhas. E eu já aprendi que isso não é uma boa estratégia se eu quero ser calma com as minhas crianças. Porque se elas estão em casa, elas vão depender ali claro, elas vão me chamar em algum momento, elas vão perguntar alguma coisa, elas vão demandar minha presença ali. E se eu estiver com fone de ouvido, eu vou ficar estressada. Então, é uma coisa que eu já aprendi, que eu não vou ficar ouvindo nada enquanto eles estiverem acordados e ali por perto. Eu deixo para fazer isso, para essas coisas que demandam, né, a gente ter um foco. Não ter um foco, né? Eu quero fazer duas coisas ao mesmo tempo, enquanto as crianças vão depender de mim, isso não é legal. Então, pra gente sempre focar e não querer fazer mais de uma coisa, né, enquanto que isso não vai ter um bom resultado, vamos falar assim. Por quê? Outro exemplo. Você está de manhã com as suas crianças em casa, você quer trabalhar no computador, você quer fazer almoço, né? E você quer que as crianças façam silêncio, fiquem bem comportadas, e as coisas não vão funcionar desse jeito. A não ser que você ligue a TV e deixe as crianças por conta da televisão, que a gente sabe também que não é o recomendável e não é o melhor para suas crianças. Então, faça uma coisa de cada vez, porque se você a gente não fez lá atrás, né? Não tinha na agenda certinho, programando, porque quando a gente faz a agenda, a gente tem que ponderar, né? Será que eu realmente consigo fazer almoço, consigo lavar as roupas e eu consigo trabalhar do meu computador lá de casa, fazendo home office, enquanto as crianças estão em casa? Não vai funcionar. Então, já parte desse princípio da sua programação, não queira fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não queira fazer como uma pessoa aqui, querer lavar vasilha, ouvir alguma coisa de útil, né, para otimizar o tempo enquanto as crianças estão por perto, porque não vai funcionar, não vai ser legal e assim a gente vai ficar mais nervosa, vai ficar estressada e vai dar má resposta nas crianças, né? Então, nada de fazer tudo ao mesmo tempo para querer ganhar, né? Como eu falei, a gente ganha de um lado, mas perde de outro. E então, vamos definir os tempos certinho, definir o que fazer em determinado momento, porque isso vai ser o melhor para nós e para os nossos filhos. Outro ponto que eu quero falar com vocês, número 13, sente-se à mesa. Muitas de nós, né, nós estamos perdendo esse hábito do sentar à mesa junto com os nossos filhos, de aproveitar esse momento de refeição para trocar experiências, para conversar, para ouvir o que as suas crianças têm a dizer, né, para contar também da sua experiência, para ensiná-los nesse momento. Então, esse momento de sentar-se à mesa é muito importante. Não estou nem falando aqui de ter uma mesa linda, maravilhosa, uma mesa posta com... Não estou falando nem disso ainda. Não hoje.
eu estou chamando a sua atenção, né, para que você voltar os seus olhos para a importância de você sentar-se à mesa com os seus filhos, seja na simplicidade da sua casa, seja do jeito que você pode, mas gaste esse tempo, gaste um tempo com os seus filhos. Às vezes na nossa correria, cada um almoça num horário, ou só na frente da TV, ou ninguém conversa, tá todo mundo com o celular, mas tem esse momento de você sentar-se à mesa com os seus filhos, com a sua família, né, com o cônjuge, enfim, o que vocês puderem fazer de tempo juntos, priorizem esse tempo sentados à mesa, que vai ser de grande oportunidade para você tanto ouvir quanto você falar também, né, esse é um momento ali de aproximação, né, entre todos os membros da família. Número 14, essa é uma parte que muitas mulheres, muitas mães têm deixado de lado e que eu acho que é muito importante, que é o fato da mulher ter privacidade, ter um pouco de privacidade dentro da sua casa. Às vezes parece que é tão óbvio, mas não é tão óbvio. Muitas mulheres não têm condição nem de ir ao banheiro sossegadas. É sério. Conversando com mulheres, conversando com pessoas próximas a mim, as mulheres têm enfrentado esse dilema, elas não têm condição de ir ao banheiro sossegadas. Gente, eu acho isso, não entra na minha cabeça, de verdade. Não entra. Mas a gente precisa realmente saber colocar, né, limites na nossa casa, na nossa família, né, de forma com que isso te traga um pouco de paz, porque muitas vezes as mulheres, né, muitas de nós, o momento que a gente tem um pouco de paz é quando a gente pode ir pro banheiro, você vai chorar, você pode fechar a porta e ficar ali um tempo, mas eu sei de casos que as mulheres não têm isso, elas têm condições, porque o banheiro não tem nem chave, e então assim, é muito vulnerável, né, você não tem um minuto que realmente você possa ter a sua privacidade, né, a sua privacidade preservada ali. Então pense com carinho nisso, e se você é uma mãe de bebezinho ainda, é algo que você pode ir trabalhando aos poucos. Não foi só de uma mãe que eu ouvi, nem de duas, nessa questão que não pode nem tomar banho, que tá tomando banho, ou até fazendo outras coisas, né, fazendo as suas necessidades ali, alguém abre a porta e tal. E eu fiquei assim, gente, as mulheres, nós precisamos, né, tanto nós quanto nossos esposos também precisam ter o momento de privacidade, né? Então eu bato nessa tecla e eu defendo isso, que nós precisamos ter sim um pouco de privacidade, dignidade até, né, para que a gente consiga manter a calma, e isso vai interferir lá na frente, que eu falei para vocês, para nós conseguirmos ser pessoas menos estressadas, pessoas que realmente vão agir com serenidade e vão saber lidar melhor com as circunstâncias aí com os filhos. Falando em filhos, é muito importante que nós tenhamos combinados. Nós façamos combinados com as nossas crianças, porque isso vai facilitar depois, na hora, né, de você chamar atenção, na hora de você precisar corrigir. Combine com o seu filho. É claro que isso vai ser algo gradual, que você vai fazendo aos poucos. Meu filho tem 7 anos, a Sarinha tem 2, né, e a gente tem combinados. Fica muito mais fácil depois. Por exemplo, vamos ao supermercado. Eles já sabem quais são as regrinhas que nós temos, né, quando nós vamos ao supermercado. Eles já sabem o que engloba ali, quais são as nossas regras familiares, como é que vai funcionar a dinâmica, o que pode, o que não pode, porque fica muito mais simples. Ó, aconteceu alguma coisa, já pisou na bola ali, já conversamos que se acontecer de novo, a consequência é essa ou a consequência é aquela, e a gente precisa deixar isso mais claro, que isso vai facilitar a nossa vida e muito, e as crianças vão saber, né, onde que elas estão pisando, o que pode, o que não pode, e a gente vai realmente falando sempre e reforçando, né, de forma que vai ficando mais fácil de administrar. Então, os combinados, eles são muito bem-vindos, né, e eles ajudam muito. O 16º ponto seja uma pessoa previsível. Como assim, Silmara, seja uma pessoa previsível? Seja uma mãe previsível. É muito difícil quando a gente lida com pessoas que a gente não sabe o que esperar, como que a pessoa vai reagir. A sua criança, ela precisa saber o que esperar de você em determinado momento. Como que você vai reagir? Como que vai ser a sua reação se ela fizer A ou B? Você vai ser aquela mãe que vai gritar, vai esbravejar, que hoje ela fez aquela ação, hoje não aconteceu nada, ela estava em casa, ela fez alguma coisa que te desagradou, como você estava em casa, você deixou passar.
Chega um outro episódio que ela vai fazer a mesma atitude, só que aí você tá no meio de outras pessoas, se você se sentiu ameaçada, você sentiu que o comportamento foi muito ruim, e aquilo que em casa você não fez nada, quando tá na rua você esbraveja, e você grita, e você chama atenção, e você quer bater, e você quer fazer um monte de coisa, a criança fica sem uma referência, ela não vai saber. E agora? Como é que a mamãe vai agir? Então seja uma pessoa previsível nesse sentido, a criança precisa saber o que esperar de você. Né? E você precisa ser, então, assertiva e você precisa ser decidida nas suas atitudes. Isso vai cair onde? Que a gente já falou lá atrás, no seu propósito. Né? Onde você, em outra live também nós já falamos, né? Sobre você ser quando você já age, né, com intencionalidade, quando você é intencional nas suas atitudes. Então, as coisas vão se casando, tá vendo? Quando a gente começa a conversar, essas coisas se encaixam. Então, seja previsível nesse sentido. Seu filho precisa saber, né, que tipo de ação, né, que tipo de reação ele pode esperar de você. Não seja essa pessoa instável, aquela pessoa que a gente não sabe o que esperar. É muito difícil lidar com pessoas assim. Né? Então, que o seu filho saiba onde ele está pisando e que reação que ele vai esperar de você. O ponto 17, que é algo que é muito difícil para muitas de nós, que é o fato de saber pedir ajuda. Tem mulheres que estão se acabando, estão se arrastando, mas por questão de orgulho, não pedem ajuda. Elas não dão o braço a torcer, que realmente precisam de ajuda, precisam de socorro, né? Precisam de, sei lá, ajuda pode vir, gente, de N maneiras, Né, a pessoa que pode às vezes ajudar a cuidar do seu filho, principalmente aquelas mulheres que acabaram de ter um bebê ali, tem muitas mulheres que estão sozinhas, estão sem família, e às vezes alguém oferece ajuda aliás, oferecer o fato de aceitar ajuda é o nosso próximo ponto, né? Mas eu ainda estou falando de pedir ajuda, né? Você reconhece que você está precisando, mas você não dá o braço a torcer. Então, reconheça quando você estiver precisando de ajuda e peça, dê o grito, fale, porque a ajuda pode vir de N maneiras, como eu falei, quando a pessoa acabou de ganhar o neném, né, ela precisa dormir um sono, ela precisa de alguma ajuda, você tanto pode pedir, como você, que é o nosso próximo ponto, pode aceitar essa ajuda. Então, aqui são dois pontos que estão muito próximos, o tanto você saber pedir ajuda, que pode muitas vezes ser pedir para o seu esposo, pedir, sabe? Aquelas pequenas coisas assim que às vezes você não pede porque, tá tão óbvio na cabeça dele, por que ele não faz? Nós mulheres temos essa tendência, né? Você pode muito bem pedir para ele, vai lavar o chão para mim hoje. Você pode fazer o almoço hoje? Você pode pegar uma água? Porque às vezes o nosso orgulho é tanto, né, que mesmo isso, especialmente dentro da nossa casa, você saber pedir ajuda. Não fique esperando, achando que o seu marido vai adivinhar o que você está pensando, porque ele não vai. Então, peça ajuda. E sempre que alguém quiser, você está precisando de ajuda, seja humilde para aceitar essa ajuda. Aceite de bom grado. Se essa ajuda vem de coração, né, realmente aceite, pare de negar, né, e realmente entenda que essa ajuda pode ser muito bem-vinda e pode te ajudar. Uma ajuda pode ajudar demais, né? Ficou redundante, mas é isso. Se a pessoa te oferecer ajuda, realmente aceite, né? E a gente possa realmente quebrar esse orgulho. E uma coisa que vai te ajudar muito, que é o 19º ponto aqui, que é você ter uma rotina. Se você tiver uma rotina mais estabelecida, vai ser muito bom para você e vai ser muito bom para os seus filhos, porque eles já vão saber o que esperar e isso vai poder ajudar na dinâmica da sua casa. Por exemplo, ter uma hora de acordar, ter uma hora para o almoço, ter uma hora para, se a criança estuda à tarde, né, saber que ele vai para a escola, saber que ele volta da escola, o que vai acontecer depois, ter um horário para dormir. Não é saudável para a criança, cada dia está dormindo no horário, hoje dorme 10 horas, amanhã dorme meia-noite, depois dorme às 8, um dia acorda às 6, outro dia acorda às 8, não é saudável para a criança, né? E não é saudável nem para você. Então, assim, quando a gente tem já uma expectativa do que a gente pode esperar, do que vai acontecer, as coisas tendem, né, a rodar de uma forma mais fácil, tende a ter um fluxo melhor. Então, tenha uma rotina, é uma dica que eu acho que pode te ajudar bastante. Uma coisa que eu acho que é muito legal para nós mulheres, e isso aqui me ajuda muito, por quê? Quando a gente tem a função, isso especialmente para as mulheres que ficam em casa, né, como donas de casa, que cuidam do seu lar, que cuidam dos seus filhos, né, que estão full time, né,
por conta da sua família, muitas vezes nós tendemos, né, as mulheres tendem a se achar diminuídas, né, pelo fato de estarem sempre em casa. Então, algo que eu acho muito importante, que é muito válido, muito valioso, é que você aprenda algo novo todos os dias. Mas o que eu vou aprender de novo todos os dias? Você pode ouvir gosto muito de ouvir pregações. Você pega um sermão, né, uma exposição de um pregador que você realmente conhece a teologia, que você conhece a doutrina. Aprenda algo novo. Quer aprender um idioma? Aprenda alguma palavra no dia. Ouça alguma coisa que realmente vai trazer luz para alguma coisa que você tinha curiosidade. Então, para que quando a gente faz isso, você tem essa dinâmica de aprender algo novo todos os dias, você começa a filtrar aquilo que vai chegar para você. Porque às vezes a gente passa o dia vendo coisa inútil, ouvindo coisa inútil, que não agrega nada, né? E a gente acaba se sentindo inferiorizada, né? Por estar dentro de casa sempre, por estar sempre fazendo com que a dinâmica, que as coisas aconteçam, e a gente vai se negando, né? Vai ficando sempre a segundo plano. Então se preocupe com isso sim, de você aprender algo novo todos os dias, por mínimo que seja. Esse é o ponto número 20, né? E eu acho isso de grande importância, de grande valia. Aprenda algo novo todos os dias, porque isso vai fazer muito bem para sua autoestima e vai, consequentemente, interferir no seu humor e na forma como você vai lidar com as suas crianças e lidar com os problemas em geral que vão aparecer aí ao longo da sua jornada, do seu dia, no seu trabalho, enfim, o que você estiver fazendo. E uma coisa que é muito difícil, gente, para as mães em geral, é quando as coisas saem, né, da forma como nós pensamos que fosse, que era o ideal. Então, nós idealizamos uma coisa e daí a pouco tá tudo diferente do que você idealizou. É o ponto 21, quando você pensar, quando você lidar, por exemplo, com uma situação de que a casa tá limpíssima. Você deixou a casa brilhando e aí de repente a sua criança vem e pede para lanchar. E a hora que ele pede para lanchar ou pede para jantar, faz aquela bagunça e aquela casa que já estava limpa não tá limpa mais. Essa é uma fase esse é um momento que realmente tira a gente do sério. Isso é uma coisa que realmente estressa, é uma coisa que cansa, é uma coisa que você começa a pensar mil e uma coisas. E eu quero te dizer para você pensar nisso como 21º ponto, que você tenha na sua cabeça sempre. É só uma fase. Isso é uma fase. As nossas crianças estão passando por uma fase. Elas estão passando, entendeu? Estão passando. Ou seja, isso vai passar. E vai chegar o dia que a gente vai sentir saudade quando as nossas crianças faziam bagunça ali ao redor da mesa. Então, quando tudo tiver virado, tudo tiver revirado, você se sentir naquele ímpeto de você gritar, de você reclamar, de você falar uma coisa que você se lembre. É só uma fase. Vai passar. E quando você pensa assim, quando você canaliza o seu pensamento para esse tipo de reação, vai ficar mais fácil para você e você vai parar de esbravejar, você vai parar de gritar, você vai parar de ficar, sabe, a gente fica bravo com, aí a gente vai perceber, né, fala, nossa, a gente fica bravo com tão pouca coisa, era um chão. Eu não tô falando que é pouca coisa, você vai falar assim, mas será que não sabe o trabalho que deu para limpar? Fiquei o dia inteiro limpando a casa e no final ela foi jantar e sujou tudo. Mas eu quero te dizer que sim, é pouca coisa. Por quê? Porque a gente tem que pensar numa situação maior. Eu gosto sempre de pensar assim, Deus, obrigada porque as minhas crianças estão aqui, as minhas crianças estão saudáveis, né? E elas poderiam estar numa situação tão pior. A gente vê tanta criança doente, tanta criança que aconteceu alguma coisa ruim, que a criança não consegue comer mais sozinha, e aí você tem que pensar, Deus, obrigada porque estão saudáveis, porque elas podem fazer sujeira, que elas podem fazer bagunça, então me dá a graça de eu conseguir limpar. Então, quando a gente muda a perspectiva, quando a gente começa a mudar a ótica, as coisas vão ficando mais fáceis e assim a gente consegue ser, sim, mulheres mais calmas, mulheres menos ranzinhas, mulheres menos mal-humoradas. Então, a gente vai virando, né, a nossa ótica e a forma como a gente enxerga essas coisas. E vai ajudar nesse sentido também, que é o ponto 22. Relembre sempre, pense sempre qual que é o significado de você ser mãe. A gente acabou de falar, põe na sua cabeça que tudo é uma fase. E nesse outro ponto, você se lembrar qual que é a sua função como mãe.
A gente pede tanto a Deus um filho, né? A gente pede, só que não vem só as glórias de ser mãe, não só aquele momento, né? De lindo, tudo lindo, de chá revelação, do bebê nascer, aquela coisa, né? Os holofotes todos virados para a mãe, aquela coisa linda, e aquele neném nasceu, e aquele neném começa a dar trabalho, e aquele neném começa a demandar muita coisa de nós, demanda a nossa energia, e a gente canaliza tudo que a gente pode para a nossa criança. E aí a gente precisa realmente trazer a nossa memória. Você traz a sua memória, né, o papel, o seu importante papel na vida daquela criança. O quanto é importante você, mãe, estar ali por perto, estar ali para orientar, estar ali para ajudar, para incentivar, para aquela criança que é totalmente indefesa. A gente vai pensar agora no bebezinho que é totalmente indefesa, não consegue fazer nada. Você precisa estar ali para tudo, né? Para trocar uma fralda, para tirar a sujeira, para dar comida, para tudo. E a gente tem essa função muito linda da maternidade, que é desde que o nosso nenenzinho, né, desde que a gente gera esse nenenzinho, né, que ele é gerado na nossa barriga, até o dia que os nossos filhos vão ficar maiores de idade. Então nós temos essa função de trabalhar com essas crianças, de educá-las, de ensiná-las, de ensinar valor, de pegar na mão realmente, ensinar de novo. É uma fase, vai demorar anos, pode demorar anos, mas vai chegar o tempo que a gente vai ter saudade desse momento tão difícil que a gente estava passando. Então, quando a gente foca nisso, na maternidade, e aí eu quero que você, se desprenda daquele tanto de coisa que põe na nossa cabeça e que a gente toma como verdade, mas que não são verdades. Você não é perfeita. Você não precisa dar conta de tudo. Você não é uma máquina. Nós, mães, precisamos entender que nós temos as nossas limitações e que tudo bem se não sair perfeito, nós vamos errar, a gente vai cair, a gente vai, né? Nós vamos ter os momentos de muita dificuldade, mas que a gente pense como um todo. A nossa função como mães é tratar, é moldar aquele serzinho que Deus colocou nas nossas mãos. E o serzinho pode ser um adolescente, pode ser uma criança de 16 anos, de 17, a sua função como mãe, faça com amor. Né? Então, não tire os seus olhos disso, né? Que nós precisamos dar o nosso melhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Né? Tudo aquilo que nós temos feito não é vão o nosso trabalho. Ponto 23, que vai estar muito relacionado com o anterior. Sirva. Né? Jesus ele nos deu essa lição de nós servirmos. Servir sem esperar nada em troca. Eu acho que isso é uma das coisas assim mais ingratas que a gente pode falar da maternidade, porque são serviços que ninguém vê. Sabe aquelas coisas que você está fazendo que ninguém vê? Sabe, é a roupa que ela parece passada, né, que você raramente vai ouvir um obrigado porque a roupinha está lavada e passada no guarda-roupa. Você raramente vai ouvir algum elogio, alguma coisa porque a louça está limpa na pia. Né, aquela louça que nunca acaba. Terminou de comer, já tem louça suja, né, você guardou, já está suja de novo e é eterno, não acaba. E são serviços pelos quais você não vai ser reconhecida. Né, você vai lavar o banheiro, vai estar tudo limpinho e ninguém vai falar nada, ninguém vai te elogiar, não vai falar nada. Não mesmo. Mas o Senhor está vendo o seu zelo, o seu cuidado. E o nosso Mestre Jesus, ele nos ensinou que a gente precisa fazer sem esperar nada em troca. Né, porque o que nós fizermos, quando a gente muda essa perspectiva, como eu falei, quando a gente começa a fazer para Deus e não para homens, as coisas começam a ficar mais leves. Então faça tudo o que você tiver que fazer. Né? A Bíblia nos diz lá no livro de 2 Coríntios, quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se você vai lavar um tapete que ninguém vai ver, ninguém vai te elogiar, faz para a glória de Deus. Se você vai realmente cuidar das coisas, vai tirar a poeira do guarda-roupa, vai tirar qualquer coisa que ninguém está vendo, Deus está vendo. Faça sem murmuração, faça para a glória dele, que você vai ver como as coisas vão se tornar mais leves. Então sirva os seus filhos, sirva o seu esposo, sirva na sua casa, né, como para o Senhor e não para homens. Né? Faça para a glória dele, que você vai ver sem esperar nada em troca. Né, que é Ele que faz a obra é dele, e Ele vai colocar isso no seu coração. Peça a Ele: Senhor, me ajuda a fazer sem reclamar, me ajuda a fazer sem murmurar, porque é tudo para o Senhor, né? Tudo é dele, é para Ele que nós damos, é para Ele que nós temos que entregar, inclusive esse serviço da nossa casa, esse serviço que nunca acaba e que a gente sabe que é eterno. Então, depois de servir sem esperar nada em troca, o próximo ponto que eu quero falar com vocês é: aprenda a perdoar. É difícil, né?
é muito difícil, mas nós precisamos fazer esse exercício. E quando a gente fala assim, aprender a perdoar, eu quero que você pense como um todo, na dinâmica da sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos. A gente precisa aprender a perdoar para a gente ter relacionamentos mais saudáveis. E porque o que acontece? Quando a gente briga, quando a gente discute, ou quando você vê com o seu filho, você já falou 1000 vezes para o seu filho, ele volta a fazer a mesma coisa. A nossa tendência é ficar com raiva, a nossa tendência é não olhar na cara. Você vai punir a pessoa, mas sem que ele tenha o direito de conversar com você, dentro da sua casa. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não, ele ensina, né? Não deixe que o sol, que anoiteça, né? E que você esteja irado ainda, sem você se reconciliar, sem você conversar. Então isso é bíblico, né? Saiba perdoar, converse, né? Exponha as coisas, explica o que te chateou, mas saiba perdoar. E no ponto 25, aprenda a pedir perdão. Porque às vezes é muito, né, fácil a gente apontar o erro dos outros, apontar que fez alguma coisa para te ferir, que alguma coisa te ofendeu, te magoou, mas nós não temos a capacidade muitas vezes de reconhecer os nossos erros e reconhecer quando a gente falhou. Então quando você errar, quando for você a falhar, também peça desculpas, saiba reconhecer que você errou. E isso vale para o filho e vale para o cônjuge. Para o filho, eu quero dizer que muitas vezes a gente não reconhece para os nossos filhos que nós erramos. Às vezes nós nos excedemos, às vezes nós prometemos coisas e não cumprimos, e nós precisamos sim pedir perdão para os nossos filhos. Isso acaba sendo até uma forma de um treinamento, né? A gente ensina os nossos filhos que nós também erramos. Nós não somos perfeitos, nós não somos aquelas pessoas que não pecam nunca, que não erram nunca, muito pelo contrário. Nós somos humanos, falhos e a gente cai mesmo, mas a gente precisa também reconhecer quando a gente erra e pedir perdão, né, pelos nossos deslizes, né, que Deus tenha misericórdia de nós. Ponto 26, nós estamos chegando aqui no nosso final. Ponto 26, ame o seu filho apesar das atitudes dele. Sabe, tem pessoas que têm aquela tendência de amar o filho ou de mostrar um sentimento, né, demonstrar sentimentos condicionado com a reação que esse filho teve. E não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A gente tem que amar apesar das atitudes, apesar, né, do que o filho possa ter feito e que tenha te deixado frustrado, ou tenha te deixado desanimado, ou tenha te entristecido. Nós devemos deixar muito claro, né? A gente não aprova o comportamento, mas a gente não deixa de amar. Então continue amando, não desista do seu filho. Se o seu filho é um adolescente, se seu filho tá fora dos caminhos que você sempre quis para ele, não desista do seu filho, ore por ele, coloque-o diante de Deus, demonstre o seu amor pelo seu filho, tá? Essa coisa de estar sempre condicionado ao que ele fizer para amá-lo, não, isso não é bíblico e isso não está certo, né, de acordo com os princípios cristãos. E o ponto 27, que a gente acabou de falar, que é você amar o seu filho, apesar das atitudes dele, vai ter aquele ponto que é o 27, que é você demonstrar amor pelo seu filho. É você realmente, é muito diferente você falar assim, eu te amo, e você não viver isso, você não demonstrar isso. Então procure demonstrar esse amor pelo seu filho. Como que eu vou demonstrar esse amor? Você pode ser uma pessoa que tem dificuldade de abraçar. Então, se você tem dificuldade de abraçar e o seu filho gosta de abraço, trabalhe isso em você e realmente desenvolva essa questão, tente aprimorar essa forma de como você pode se aproximar do seu filho. Abrace seu filho, beije seu filho, fale que você o ama. Sabe, se você gosta de presentear, demonstre isso também, seja com presentes, seja com ações, né? Leva para passear. São muitas formas que a gente pode demonstrar amor pelo nosso filho. O que pode estar faltando na sua casa também é demonstração de amor. Mais uma vez, não espere nada em troca, né? Mas demonstre esse amor. E o ponto 28, não tenha medo de mostrar vulnerabilidade. Quando você estiver triste, quando você estiver preocupado. É claro que eu não estou falando de passar a carga para a criança, eu não estou falando disso, mas é de realmente você se deixar. Tem muitas mulheres que são muito duras, né? Não deixam de forma alguma que o filho perceba que ela não está legal, que ela também tem os dias ruins, que ela também tem os dias difíceis. Nós somos seres humanos e não há problemas, né, em nós demonstrarmos
que somos vulneráveis também e que nós temos os nossos momentos de tristeza, o nosso momento de vale, né? Não fica sendo a super heroína que é inacessível, né? Que nunca acontece nada e que tá tudo bem. Então sempre a gente possa pensar nisso, né? Que nós somos vulneráveis também e que nem sempre a gente precisa ficar na defensiva, que nem sempre a gente precisa, né, tá nessa posição assim de pessoas intocáveis, né? Que não sofrem, que não... Vocês entenderam, né? A questão permita se ser vulnerável também, às vezes, né? Às vezes a gente vai precisar chorar, vai precisar ir pro banheiro, vai precisar se recompor, né? E aí começa de novo, porque não pode parar, não é não? Não pode parar. Próximo ponto que eu quero falar com vocês e que atinge muita gente, muitos relacionamentos, as pessoas não têm mais tempo para os seus cônjuges. Elas ficam tão envolvidas com as coisas das crianças, ficam tão exaustas com as coisas das crianças, que o cônjuge vai ficando para segundo plano. O maridão vai ficando sempre para segundo plano, nunca tem tempo, nunca tem uma atividade juntos, nunca tem tempo para namorar. Mulheres, muito cuidado com isso. Precisa-se também dar, e não precisa-se também, é até uma prioridade dentro da ordenança bíblica que você cuide do seu matrimônio com o seu cônjuge. É prioridade sim. Depois a gente vai partir para os filhos, porque se o seu casamento não estiver forte, é muito provável que você vai ter dificuldade sim para ter filhos fortes, tá bom? Então se apegue nessa ideia que você precisa sim investir no seu casamento, investir no seu cônjuge, investir em tempo de qualidade juntos, fazer coisas que vocês faziam juntos antes dos filhos, né? Se vocês gostam de ver uma série, gostam de ir ao cinema, ir ao restaurante, dá um jeito de deixar a criança pedir uma ajuda, né? E vai ter um momento a sós com o seu esposo, com o seu cônjuge, que isso vai fortalecer o seu casamento, isso com certeza vai fazer toda a diferença. Algo que outras mulheres e muitas pessoas, né? Não só as mulheres, mas temos um problema generalizado aí, que é o ponto número 30, que é que muitas pessoas não sabem dizer não. Aprenda a dizer não para as coisas que você sabe que você precisa dizer não. Já tem uma vida extremamente corrida, já corre para dar conta de tudo. Tem coisas da escola, se você estuda, tem coisa da faculdade, tem coisa do trabalho, tem coisa de casa, tem coisa vai levar as crianças e vai resolver um monte de coisa. Se você é empresário, tem coisa da igreja também. São N coisas que vão surgindo, e se você é das pessoas que não sabe falar não, essas coisas vão te sobrecarregar, e cada dia você vai ter menos tempo para fazer as coisas que você gostaria, e mais uma vez vai dar chance, vai dar motivos para você ficar mais estressada, ficar mais ranzinza e vai perder a calma com mais facilidade. Ponto número 31. Viva cada dia como se fosse o último. Isso é sério, hein? A gente não sabe o nosso amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer, nem daqui a pouco, nem o próximo segundo a gente não sabe. Então, viva como se hoje fosse o último dia. Não fique estressada porque a casa está bagunçada. Não fique estressada, né? Porque você não aconteceu o que você esperava. Tudo que eu planejei para o dia, no fim das contas, não saiu tudo que eu planejava. Viva, ame as pessoas como se fosse o último dia. A gente não sabe quando vai ser o último dia, né, que a gente pode estar com alguém. Então, viva intensamente como se fosse o último dia. Beije mais, abrace mais, responda as perguntas que as crianças fizerem, né? Evite ficar falando não sei, dar respostas ríspidas, né? Porque isso tudo vai cair lá naquilo que a gente falou. Seja intencional, né? Hoje você já vai se propor. Eu já quero ser uma pessoa que eu vou responder com mais facilidade, eu vou ouvir mais o meu filho, eu vou procurar explicar, né, as coisas para ele. Isso não é fácil não, tá? Eu tenho uma criança de 2 anos que faz tanta pergunta e que nem sempre é fácil a gente responder, ainda mais no momento que a gente está com pressa, que a gente está correndo. Eu erro demais nisso, eu erro muito, mas eu tenho tentado melhorar, né, e me propor, né, fazer esse propósito comigo mesmo de que eu vou responder as perguntas que ela precisa saber, que isso vai ser excelente para ela, para o desenvolvimento dela, né? Então eu tenho consciência de que eu preciso melhorar, e eu estou aqui compartilhando com vocês, e que se você também já percebeu isso, você busque mudar também como eu tenho tentado, porque isso vai ser bom para as nossas crianças. E por fim, a última dica que eu quero dar para vocês, e que pode sim interferir na forma como você tem lidado com as suas crianças e no seu humor, é o fato de você ser agradecida.
Seja agradecida por tudo que você tem, pelas coisas que têm acontecido no seu caminho, né? E não fique olhando só para as coisas ruins que têm acontecido, olhe para as coisas boas também, né? Os pequenos detalhes, aquilo que a gente não consegue às vezes enxergar, a gente não consegue dimensionar, mas seja agradecida. Agradeça a Deus pelo dom da vida, agradeça pelos seus filhos, agradeça porque você pode sair da cama, agradeça pelo celular que você tem, pela audição que você tem, você está conseguindo me ouvir, você está conseguindo ver as coisas ao seu redor, você tem o que comer, agradeça, você não está tendo o que comer, agradeça pela saúde que você teve até aqui, por cada alimento que você já teve e confie em Deus que Ele há de prover, né, para a sua vida aquilo que você precisar. Gente, o vídeo de hoje ficou meio longo hoje. 32 dicas, são coisas mais reflexivas para você poder fazer e coisas que você pode pôr em prática para ter uma vida, né, mais tranquila, para ser uma mulher mais calma ao longo do seu dia, para ser uma mãe mais calma também em relação assim aos seus filhos, né, as pessoas imediatas, né, você vai ser uma mãe calma, uma esposa mais calma, uma mulher mais calma, enfim, são coisas que elas se conversam, né? E se fez sentido isso para você, escreve para mim aqui nos comentários se fez sentido, o que é mais difícil para você, e se você gostou do conteúdo, deixa para mim o seu like para entender que esse conteúdo é relevante e continuar produzindo também conteúdos assim. E se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguém, também compartilha com as suas amigas, que a intenção é essa, é poder ajudar o máximo de pessoas para que a gente consiga ter uma vida mais leve, né? E que nós mulheres cristãs possamos educar os nossos filhos para a glória de Deus, né? De uma forma que o agrade, né? Em todo momento, toda a nossa existência. Gente, muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês. Segunda-feira tem mais live, com a graça de Deus, são as lives de segunda, a gente está organizando a estrutura aqui para podermos funcionar e rodar melhor. Hoje era para ter sido live, não deu para ser em formato de live, mas segunda-feira tem, se Deus quiser. Um beijo, gente, até a próxima. Tchau!